Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Eu sou a Raquel, acho que eu nunca mostrei minha cara aqui antes. Esse vai ser o conselho geral para o mês de abril de 2022 para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Leão. Eu vou estar usando esse tarô aqui, o After Tarot, para quem gostar das cartas depois quando eu começar a mostrar. E aí também, para tirar algumas dúvidas ou receber um recado a mais, eu vou usar o oráculo do Moonology também. Vamos ver tecnicamente o que vai cair para vocês. Eita! Pagem de espadas, 8 de espadas. As de espadas. Deixa eu ver. 6 de paus. Eita! 3 de espadas caiu virado. O mago caiu virado. E o 9 de copas. Eu não sei se caiu virado o 9 de copas não, mas eu vou fazer normal então. Que eu não tenho certeza. 8 de espadas, 6 de paus. Eu vou começar com as 3 cartas de espadas que caíram primeiro. 8 de espadas. As de espadas, página de espadas. Leonines, muita falação. Muita falação. Página de espadas tem esse problema fundamental de falar demais e não ter concretude nenhuma, tá? O que na prática é uma pessoa ou pessoas, tá? Isso pode ser bem também no geral, assim, porque tem muitas cartas de espadas, então pode ser que vocês estejam durante o mês de abril, assim, vivendo dentro de espaços em que a galera tá falando muito, sabe? Tá falando pelos cotovelos, muita fofoca, muita historinha, muito diz que me disse, sabe? E aí, ao mesmo tempo, assim, o Pagem de Espadas, a maioria daquilo que é falado, ele não tem concretude. Ou seja, são fofocas que não tem pé nem cabeça, às vezes, pode ser isso. São fofocas que, no final das contas, são baseadas em mentiras, ou também são ideias e opiniões que não vão levar pra lugar nenhum. Sabe? Que não, meio que não tem, assim, razão de ser, sabe? O As de Espadas indica que daí o problema do mês de abril é que algumas coisas disso que está sendo falado o tempo todo, ele tem consequência na prática. Por mais que o problema daí é que não vai ser necessariamente aquilo que está sendo mais ou menos apontado pelo Pagem de Espadas. Por exemplo, a fofoca é sobre uma pessoa e aí no final das contas acaba afetando a vida de um terceiro fulano que não tinha nada a ver com a situação. É um pouco isso. Por que eu tô falando que a fofoca pode afetar a vida de um terceiro fulano e não a sua? Porque daí o 8 de espadas, ele fala de medo e de um sentimento de prisão. E aí aqui, como esse aqui é um tarô que tá falando... O After Tarot, a moral desse tarô é mais ou menos trazer uma cena logo após aquilo que é mostrado no tarô do Smith-White. E aí aqui no 8 de espadas dá pra ver, o 8 de espadas geralmente é uma mulher que tá presa, né? Só que aí tu consegue perceber que a prisão não é forte, não é fixa, e se ela se mexesse um pouco ela poderia sair. Só que daí nessa carta desse tarô mostra que infelizmente, que até outra pessoa aparece e tira ela da prisão, ou seja, um pouco dessa fofoca que daí cria um certo tipo de angústia com relação ao futuro, uma angústia social daquilo que tu tá fazendo, daquilo que vocês vão fazer, do meu Deus, o que vai acontecer no futuro, como é que vocês vão viver. Isso tá criando a narrativa perfeita para justificar algum tipo de situação na qual vocês não querem lidar. Porque geralmente as cartas número 8 do tarô, elas são regidas tanto pela carta da força, que é o arcano número 8, tanto quanto, e aí a força também é o regente do signo de vocês, porque é o signo, representa o signo de Leão. Mas ela também essas cartas são regidas também pelo arcano número 17, que é a estrela.
Essas duas cartas estão falando de energia interna, de capacidade, de talento, de potência, ao mesmo tempo que é um talento que vai sair. Por mais que vocês tentem segurar um pouco da visibilidade que pode trazer tanto a carta da força quanto a carta da estrela, uma hora o troço estoura e uma hora todo o talento que vocês guardam, ele vira algo visível. E aí o 8 de espadas, ele mostra uma das facetas dessa questão de ter um talento exacerbado, que é o medo. Medo de fazer, medo de tentar e falhar, medo de não dar certo. E aí, especialmente, é um medo de ter um talento grande, especialmente quando a gente vive socialmente no lugar que tá o tempo todo nos ensinando a gente se botar no nosso lugar, a gente ser menos, a gente ser humilde, e a entender a humildade como um certo tipo de negação das próprias qualidades, negação dos próprios talentos, sabe? Do eu não posso dizer que eu sei fazer tal coisa, ou eu não posso dizer que eu sou boa em tal coisa, porque isso não pega bem, vão falar mal de mim, as pessoas vão começar a me retalhar, em termos até de oportunidade de trabalho, porque eu tô me achando, sendo que na realidade também não precisa chegar no extremo, sabe? De uma pessoa que realmente se acha. Às vezes, quando as pessoas vivem muito a vibração da carta da força e da estrela, basta ela dizer, eu acho que eu sou boa em alguma coisa, para ela sofrer algum tipo de retaliação de fora, do não. Sabe? Senta no cantinho e fica quieta porque você não sabe de nada. Sabe aquela coisa que daí alguém vai jogar na tua cara que você não é ninguém? Então é um pouco nisso. É um pouco disso também. O 9 de copas e o 6 de paus mostra que definitivamente daí, talvez grande parte do medo que vocês sintam é porque realmente quando vocês focam na vida de vocês, quando vocês focam naquilo que vocês estão fazendo, a coisa tá indo muito bem, sabe? Então, tem um certo tipo de problema de angústia social, de medo, sabe? De um certo tipo de sensação de cobrança vindo de fora, mas quando vocês focam em vocês e no corre que vocês estão fazendo, a coisa tá boa. Porque o 9 de copas é um tipo de realização material e emocional, sabe? Então, a parte do trabalho tá indo bem, ao mesmo tempo que também a parte sentimental e íntima tá indo razoavelmente bem também. Pode não ser... 9 de copas é uma vibração muito individualista, sabe? Então pode ser mais assim... A parte emocional de relacionamento está indo bem, mas ela pode não traduzir, por exemplo, num relacionamento fixo com alguém, sabe? Vocês estão se dando bem com alguém, mas isso ainda não se desenvolveu num relacionamento tradicional, tá? O 6 de paus também tem um pouco dessa questão. Atração física, atração sexual, sexo muito bom, coisas mais nesse tipo, mas aí também, quando é a vida de vocês, vocês estão também, de certa forma, brilhando sozinhos, sabe? O 6 de paus é uma vitória muito positiva. E aí é uma vitória visível em termos sociais, tá? E aí, por isso, também pode estar gatilhando um pouco do medo de vocês, tá? 3 de espadas e o mago virado. Vocês já passaram por uma traição muito grande no passado e vocês já conseguem identificar as pessoas mentirosas na vida de vocês. Então, tecnicamente falando, vocês têm, assim, ferramentas internas para conseguir lidar com isso aqui muito bem. Inclusive até de talvez desviar de qualquer tipo de fofoca que possa trazer algum tipo de modificação concreta para a vida de vocês, modificações as quais vocês não querem, porque vocês já passaram por esses traidores, sabe? 3 de espadas virado para baixo, ele tem um pouco dessa noção de que vocês já passaram pela traição, vocês já identificam os canalhas da vida de vocês. O mago virado para baixo, ele tem muito uma conotação de mentira, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa que engana, uma pessoa que tem uma lábia maravilhosa, inclusive, não é uma pessoa assim... uma pessoa profissional em termos de mentira, sabe? Mas vocês conseguem perceber isso, sabe? Vocês conseguem identificar isso. Então não precisa também se sentir refém dessa situação, porque foco na vitória,
que já tá aí também, sabe? Tem uma parte, se vocês se permitirem, essa energia que às vezes nos tranca, sabe? Então, provavelmente durante o mês de abril, leonines, vai ter uns dias que vocês vão estar meio na fossa. Mas foca na coisa boa, que vocês têm coisas muito legais acontecendo. Agora eu perdi o tarot, tá aqui. Eu vou ver se sai mais alguma coisa, senão eu vou confirmar, tirar algumas cartas finais com o Knowledge. 10 de copas, eu não tô nem mentindo. Um enforcado virado também. A Imperatriz. Gente, foca no trabalho, foca no trabalho, foca no corre. Vocês vão estar mais cansados do que o normal esse mês, mas não vai ser um cansaço em vão, não vai ser um cansaço não recompensador. Vocês vão... existe uma possibilidade grande de vocês terem um retorno financeiro também muito positivo durante esse mês de abril, tá? Então foca no corre, foca no trabalho, foca naquilo que importa, foca na materialidade também, no sentido de tipo... Toda vez que você vê alguém muito falador perto de você, vê o que essa pessoa tá fazendo na prática. Esquece aquilo que ela tá falando e foca naquilo que ela tá fazendo na prática. Como é que ela vive na prática, como é que ela trata as pessoas na prática. Foda-se se ela tá... Desculpa, Não importa se ela tá falando... Não importa se ela tá falando... que ela é uma pessoa generosa, que trata as pessoas muito bem e tudo mais, e não sei, sabe, tratar algum empregador de maneira canalha, porque é uma pessoa que tá prestando serviço e é o tipo de pessoa que entende prestadores de serviço como empregados que têm que fazer tudo por você, sabe, tipo... de tratar as pessoas com um certo tipo de desumanidade, desrespeito, coisas assim, sabe? Tipo, fiquem muito ligados na parte concreta da vida, sabe? Com o enforcado virado de cabeça para baixo, talvez também seja interessante, tipo, começar a ser criativo na parte... por exemplo, na questão mais do trabalho, que eu acho que tem muito mais a ver com o trabalho, pelo menos... comecem a fazer aquilo que vocês sempre quiseram, sabe? Tipo, se vocês tiverem projetos engavetados, comecem a fazer aos poucos, comecem a ver se realmente as coisas podem fluir agora, porque o enforcado tem um pouco dessa ideia de espaço e possibilidade de fazerem coisas que vocês já estavam pensando em fazer, e aí, de fato, trazer para a realidade de uma maneira legal, positiva, benéfica e que tenha frutos também. Vamos ver o que o Monology. Fico olhando pra trás porque eu acho que tem um gato chegando. Saiu Lua Nova em Virgem. Lua Nova em Virgem. É hora de dar ao invés de receber. Lua cheia em Libra. Resultado positivo para todos. É uma carta de vitória. Lua cheia em Libra. Geralmente também em termos cotidianos, lua cheia em Libra significa que vai dar bom. Nada virá dessa situação. Lua fora de curso. Deixa os faladores morrerem pela boca, gente. É o mês de deixar os faladores morrer pela boca. E lua minguante, o que você precisa deixar ir? Talvez se afastar um pouco dos faladores também. Não precisa brigar, Deixa que as pessoas vão morrer pela boca, naturalmente. Lua cheia em Virgem e lua nova em Virgem e lua cheia em Libra. Lua cheia em Libra é uma carta muito positiva, é uma carta de vitória, é uma carta de conquista, é uma carta que meio que assegura nesse oráculo que vai ficar tudo bem. E lua nova em Virgem é mais assim uma ideia de doação, sabe? De se doar, de tentar, mas aí também Virgem tá muito ligado com questões de trabalho, mas também tá muito ligado também com a saúde do corpo,
e com coisas práticas, rotineiras que afetam a saúde do nosso corpo. Então, é um período de doação, mas não é um período de sacrifício, tá? Doar não é sacrificar, tá? Então, doação para aquilo que vocês querem fazer, doação para aquilo que vocês já estão fazendo, doação para viver bem, tá? Doação talvez até para si mesmo, tá? Porque não adianta, por exemplo, vocês terem espaços de conquista se vocês não estão fisicamente se sentindo bem. E Virgem tá muito ligado a isso também. Se sentir bem, se sentir à vontade, tá? E viver com saúde, especialmente falando. Não adianta ter muita vontade de fazer coisas e não ter força física para conseguir fazer elas. Então também talvez seja um momento em abril de vocês aprenderem um pouco a separar as coisas para saber aquilo que vocês aguentam em termos de saúde e aquilo que vocês precisam se afastar, porque daí a saúde de vocês pode até terminar em função disso. Tá bom? Era isso, pessoal. O recado de vocês pro mês de abril era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Por favor, comentem, curtem, compartilhem também. E até mais!